Antes de dar continuidade, eu sei que você já ficou de pé, já sentou, já ficou de pé, já sentou. Se coloque de pé só mais uma vez, sério. Só mais uma vez, agora você vai ficar de pé um minutinho. Gente, tem alguns visitantes, tem umas pessoas que estão visitando a nossa casa aqui hoje. E a casa não é nossa, a casa é de Deus. E tem pão na mesa para que todos sentem e comem desse pão. Então você precisa cumprimentar pelo menos 3 pessoas que estão visitando. Vá lá, diga para essa pessoa, seja bem-vindo, vá até ela. Vamos lá, igreja, vá até essa pessoa, seja bem-vinda, aqui é a sua casa. Diga para essa pessoa. Vamos. Cumprimente pelo menos umas 4 pessoas. Você é bem-vindo aqui, Cauã. Eu quero que você, bicho, manda ver nesse piano aí. Vamos mais. Ele é fiel. E aí você vai olhar para esse irmão que você acabou de cumprimentar e falar assim: olha, ali naquele cantinho tem um cafezinho fresco. Se você quiser tomar um café, você pode tomar um café, porque eu já vou começar esse café aqui. Vamos lá? Sabe por quê que nós fluímos dessa forma? Porque nós entendemos que nós somos livres. O Senhor nos livrou, meus irmãos. Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados pelo poder das trevas, mas o Senhor nos resgatou. Então tem liberdade neste lugar, amém? Agora você pode sentar no seu lugar. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar, né? Porque nós pregamos séries de mensagens. O que acontece? Pronto. Nós entramos no mês de maio e em todo mês nós pregamos uma série de mensagens. No mês de abril, nós pregamos sobre o tema, a série de mensagens do mês foi sobre oração, né? Encerramos o mês de abril e entramos no mês de maio pregando uma série de mensagens agora com o tema a cura. Então, se você chegou enfermo aqui hoje, se você tem alguém enfermo da sua família, você tem uma oportunidade incrível para entrar nesse ambiente de glória, porque tem uma nuvem de glória sobre esse lugar, e aproveitar da unção que está sobre aqui. Então, se tem alguma enfermidade, tem algo em você, você comece dentro de você, comece a falar com o Senhor: Jesus, olha, eu creio naquilo que está escrito na palavra do Senhor, e o Senhor vai me curar aqui hoje. Então fique com esse coração, fique ligado, fique atento aos sinais, porque o Senhor ele vai falar com você de alguma forma. Se você começar a ouvir uma voz, não se assuste, é o Espírito Santo falando contigo. Se você sentir um arrepio aqui, não se espante, é o Espírito Santo tocando em você. Se você sentir vontade de chorar, não acho que é emoção, é o Espírito Santo fluindo em você de dentro para fora, porque Ele está liberando algo novo neste lugar, e nós fazemos parte disso. Nós estamos fazendo parte de algo que o Senhor está fazendo nesse ambiente, meus irmãos. E a gente está vivendo algo incrível, está maravilhoso, edificante, e nós estamos sendo fundamentados na palavra de Deus. Quem está gostando aqui de viver em unidade, aquilo que a gente está vivendo aqui, a série de mensagens? Só a Lorena? Pastora Lorena? Quem está gostando de viver em unidade, aquilo que nós estamos ali, quinta-feira e tal, amém? Estão gostando? Está sentindo alguma mudança de dentro para fora? Está sentindo o Senhor falar algumas coisas? Eu estou amando esse ambiente. Meus irmãos, a unidade nos aproxima de Deus. Viver a unidade com nossos irmãos nos aproxima de Deus. E Deus, Ele faz questão de se aproximar de nós. Porque assim, Tiago fala sobre isso. Se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Nós estamos seguindo em passos apressados, seguindo o Senhor, buscando pelo Senhor. Porque o que? Nós amamos esse lugar, nós amamos viver em unidade, nós estamos amando cultivar esse lugar de relacionamento. Glória a Deus. Meus irmãos, não tem como a gente experimentar de um grande avivamento, de um grande poder, de uma grande manifestação de cura, de um toque sobrenatural de Deus, se a gente está fora dessa unidade. Quem vive fugindo de relacionamento, meu irmão, vive preso na fortaleza do orgulho. Sim, essa é uma verdade, porque não tem nada mais curador, que mais sara um ser humano, é o relacionamento.
é a mesa, é a comunhão, é estar junto, é compartilhar o vida na vida, é olhar para o seu irmão e você entender, cara, ele está precisando de algo, eu vou orar por ele. Isso só acontece na unidade. Na unidade. E esse é o prazer do Senhor. Alguém já ligou para você uma vez e disse: "Ô, fulano, você está onde?" "Ah, eu estou aqui." "Você está fazendo o quê?" "Ah, não sei, estou fazendo nada." "Vamos fazer nada junto?" Já ligou para alguém para fazer nada junto alguma vez? Não é remédio para a nossa alma. Você, com um amigo, você liga para ele e fala: "Vamos fazer nada junto?" Porque geralmente a gente acha que estar junto é para fazer alguma coisa sobrenatural. Ontem mesmo eu estava de boa, tinha acabado de dormir. Aí o Miguel pega o telefone: "Pastor, você está onde?" Eu: "Rapaz, estou aqui, deitado, mas vou sair daqui a pouco." Eu falei: "Mas está pensando em alguma coisa?" "Não, vamos fazer nada junto." Eu falei: "Rapaz, esse cara entendeu o segredo do relacionamento." Não foi? E eu: "É mesmo?" Eu falei: "Miguel, hoje não dá não, mas semana que vem nós vamos pedalar de bike." Porque estar em unidade. Estar em unidade, meu irmão, é estar exposto. É você estar vulnerável a alguém. Só existe cura, meu irmão, quando há exposição da dor. Já viu alguém se curar sozinho? Ele é autocurável? Isso não existe. Mas quando você expõe a sua dor, quando você se abre, quando você coloca na mesa, nós somos curados. Porque Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 4, fala: confesse uns aos outros. Confesse para que vocês sejam sarados. E como que a gente cultiva esse lugar de relacionamento? Como que a gente cria esse relacionamento? Como que a gente tem prazer neste lugar? Andando junto, estando junto, caminhando, perseverando e não parando, não parando. Por isso é importante estar na igreja, viver unidade com os irmãos, vivendo em Cristo e para Cristo. Glória a Deus, vocês estão aí? Esse café tá bom, foi você que fez, Doug? Pode continuar fazendo, porque está maravilhoso. Nós temos motivos, meu irmão, por qual nós vamos para a igreja. A gente não vem... Quer falar uma coisa? Se eu li... Ainda não. A introdução. Ela perguntou se eu li já o texto. Ainda não, vou começar porque eu tô empolgado. Eu tô com vontade de fluir aqui neste lugar, meus irmãos. Eu tô com vontade de voar nesse ambiente. Porque tem uma glória de Deus aqui neste lugar. Tem uma glória do Senhor. Nós temos um motivo por qual nós viemos para o culto. Nós temos um motivo por que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui por causa de homens. Nós não viemos aqui por causa de um encontro social. Não é um entretenimento, mas é uma causa. É por causa de um homem. É por causa de alguém que nos livrou. Sim. E nós estamos aqui por alguém e estamos dispostos a dar tudo por ele. Eu estava, acho que foi ontem, eu estava ali, arrastando o dedo ali no celular e acabou que eu vi é tipo um gibi, uma figurinha ali, tinha um ratinho. E esse ratinho, o cara, ele botou uma ratoeira, e nessa ratoeira tinha um pedaço de queijo e uma armadilha para pegar o rato. É óbvio, né, que a gente já sabe o que acontece. O rato, ele entra, e aí a armadilha vai e pega o rato. E foi exatamente isso. Aquela armadilha pegou o ratinho. Só que antes de pegar o ratinho, o cara que colocou a armadilha, ele ficou de longe olhando e falando assim: esse ratinho é bobão, ele vai cair nessa armadilha. Ele é bobo, ele é besta. E o ratinho foi lá como um bobo, como aquele cara falou, e ele caiu na armadilha. Aí o rato estava dentro da armadilha. Aí o cara falou assim: você é bobão, cara. Você morreu por causa desse queijo. E o ratinho ali todo retorcido e com queijo na mão. Aí o ratinho falou assim para ele: eu amo tanto isso que estou disposto a morrer por causa desse pedaço de queijo. Rapaz, eu fiquei ali assim. Aí o ratinho pegou e falou isso com ele, que ele estava disposto a morrer por causa do queijo. E ele pergunta para o cara: e você está disposto a morrer por algo? Aí eu olhei e falei: ratinho evangelista é esse? E a pergunta que eu volto para nós, meus irmãos: nós estamos dispostos a morrer por algo? Nós estamos dispostos a enfrentar a coisa por causa de Cristo? Eu fico observando quem não está disposto, não tem a quem servir, não tem a quem adorar, ele é vazio. Ele não tem uma causa, ele não tem um propósito de vida.
Aí eu olhei para aquele ratinho, esse ratinho é crente. Então, meus irmãos, você vê um ratinho passando aqui, você não mata ele não, dê uma paz do Senhor, boa noite, fica à vontade. Aí ele deixa ele para lá. Acontece. Brincadeiras à parte, você vê o rato, você pode matar, viu? Que eu tenho medo de rato, a minha esposa também, o Cauã também, o Doug. Mas vamos ler a palavra de Deus? Se abra comigo, João capítulo 5. Pode abrir em João capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 5. Essa do ratinho foi boa, não foi? Rapaz, eu chorei com o rato. Ele abraçado o queijo e quase morrendo. É como se fosse o queijo, fosse Jesus, entendeu? Vocês não entenderam? Amém. Vou botar aqui. João capítulo 5, a partir do versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E aí ele continua: quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Versículo 9: imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. Jesus. Jesus, nós oramos pela revelação da sua palavra, porque ela é fiel e verdadeira, Pai. E o Senhor nunca falhou nenhuma de suas promessas, Pai. Eu oro para que o Senhor manifeste aqui neste lugar a sua glória, Jesus. Eu oro para que o Espírito de revelação abra os nossos ouvidos agora, em nome de Jesus. Espírito de sabedoria, abra os nossos ouvidos agora, em nome de Jesus. Eu oro, Jesus, para que no decorrer desse culto o Senhor passeie sobre os corredores dessa igreja. Vá de encontro à necessidade de cada um dos teus filhinhos, aquilo que eles têm clamado e chorado diante do Senhor. Nós oramos na certeza de que o Senhor fará grandes coisas ainda hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse episódio é muito interessante. Jesus, ele tinha acabado de curar o filho de um oficial. Se a gente voltar aqui um pouco aqui, esse oficial, ele chega até Jesus desesperado ali, porque o filho dele estava ali morto, vamos dizer assim, digamos. E aí, nesse tempo, Jesus ele está em direção a uma festa. Porque se a gente ler o capítulo 1, vai dizer que passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus ele estava indo em direção a essa festa, que foi para Jerusalém. Provavelmente, a Bíblia aqui não está citando que festa era essa. Provavelmente era a festa Pentecoste, talvez era a festa da Páscoa, talvez era a festa Purim, que era a festa dos judeus, muito importante daquela época. E Jesus ele está em direção a essas festas, porque o Senhor Jesus ele fazia questão de estar nestes lugares, porque é o seu povo, é a sua origem. Então Jesus estava em direção para este lugar, caminhando para Jerusalém, como diz a palavra, porque havia uma festa. E no versículo 2, existia ali um portão. Jesus ele está indo em direção a Jerusalém, e ele chega no lugar, e ali existia um portão das ovelhas, como diz o texto. Um portão das ovelhas. Esse portão, meus irmãos, imagina mesmo um portão. E nesse portão era onde passava as ovelhas que iriam ser sacrificadas. Porque até então o sacrifício era contínuo naquele lugar. E a gente sabe porque aqueles homens faziam sacrifícios. O sacrifício era para remissão dos pecados. Era para tipo assim, eu vou tirar a ira de Deus sobre mim e vou lançar sobre esse animal inocente, para que os meus pecados fossem derramados, a ira de Deus fosse derramado nele. E Jesus ele passa sobre esse portão, e a palavra de Deus diz que existia ali um portão das ovelhas e um tanque.
chamado em hebraico Betesda. Então o que acontece? Jesus ele entra nessa cidade, e nós conhecemos muito sobre essa passagem de um homem enfermo que estava no tanque de Betesda. Jesus passa nesse lugar, e tanque de Betesda aqui, meus irmãos, quer dizer casa de misericórdia. A tradução dessa palavra, Betesda, quer dizer casa de misericórdia. É como se fosse um hospital cheio de enfermos, cheio de gente assim, todo tipo de enfermidade estava naquele lugar. E aqueles homens enfermos, era tipo uma enfermidade que não tinha cura para a medicina. A medicina olhava para eles e falava assim: olha, não tem jeito, deixa ele jogado para lá que vai morrer mesmo. Deixa para lá que esse aqui é um invisível para a sociedade. Ele não tem cura, não tem jeito. E ali naquele lugar tinha uma multidão jogada naquele lugar. Esse tanque, imagina uma bacia, um piscinão gigante. Era dessa forma. E eles ficavam em volta desse tanque, jogado. Imagina um ambiente, como que era pesado, meus irmãos. Você consegue, imagina um lugar onde tem uma piscina gigante e cheio de enfermos. Olha que a palavra de Deus diz que naquele lugar existia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, dentre outros, assim, sabe? E era um ambiente muito pesado, uma multidão. E o que é que diz no versículo 4? Que um anjo, ele descia sobre aquele rio, sobre aquele tanque. O anjo descia sobre aquele tanque e movia as águas. Era assim que eles acreditavam, que descia um anjo e de tempos em tempos mexia aquelas águas. E o que eles faziam, o que aqueles enfermos faziam? Eles iam correndo em direção àquele tanque e pulavam dentro do tanque, porque eles acreditavam, segundo a cultura deles, que eles seriam curados. Só que não era um anjo, meus irmãos. Aquilo era uma tradição deles. Alguns historiadores disseram que aquilo era por sais minerais e alguma coisa lá do vulcão que movia, sacudia, e eles entenderam que era um anjo. Aí entrava lá e foi curado. Ah, foi um anjo que me curou naquele tanque lá. Mas não foi isso, porque tinha uma multidão e eles não eram curados, porque eles estavam depositando a expectativa neles em coisas. Olharam para um objeto: essa piscina aqui vai me curar, eu vou pular. E eles ficavam ali. Só que segundo a tradição judaica, era o primeiro que entrasse. Entrou o primeiro, o primeiro é curado, o segundo não. E ele ia embora. Vamos supor que ele é cego, daqui a pouco eu vou ficar normal. E o diabo, obviamente, que aproveita nesses lugares. O diabo vai aproveitar: opa, esse rapaz ele está colocando expectativa em coisas, porque o diabo ele tem poder para tocar em pessoas, para também curar. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi, porque da mesma forma que existe o reino espiritual de Deus, existe o reino espiritual das trevas. Do mesmo jeito que o Senhor nos toca e somos sarados, o diabo também toca e eles são sarados. E a gente fala: como que pode isso? Meus irmãos, mas eles são enganados pelo diabo. Eles são enganados. Da mesma forma que pessoas, a gente ora por elas, elas caem no poder de Deus. Pessoas também demoniadas, elas caem. Mas não foi o diabo que inventou isso. Ele somente copiou, porque é Deus quem faz todas as coisas. Então, eles acreditavam que o anjo ali e curava aquelas pessoas. Essa multidão estava desiludida, sem expectativa alguma, porque eles depositavam sua confiança naquele lugar. Sabia, meus irmãos, muitas vezes nós somos assim. Nós somos essa pessoa. Quantas e quantas coisas que a gente passa na vida, quantas coisas que nós enfrentamos na vida. Ah, estou com enfermidade isso, eu estou precisando de uma ajuda disso, mas a gente prefere depositar a nossa confiança em alguém. A gente acha que fulano vai conseguir suprir aquilo que só Deus pode. Só Deus tem a capacidade, meus irmãos. E muitas das vezes nós precisamos estar neste lugar. E aqueles homens lá naquele lugar estavam sem recurso, sem nada, e ficavam ali esperando a água se mover. E tinha naquele tanque um homem 38 anos esperando, meus irmãos. 38 anos é muito tempo. Muito tempo. Você já viu alguém que já fez de tudo? Eu acho que você deve conhecer, que já fez de tudo na vida, já foi para lugares e não obteve retorno nenhum. Aí chega um momento da vida que ele fala assim: rapaz, agora é só Deus. Agora não tem jeito, é só o Senhor. Mas é só o Senhor. Sempre foi Ele. Sempre foi o Senhor. Não são os homens.
Deus entregou a sabedoria aos homens, aos médicos, a medicina. Nós usufruímos daquilo que Deus compartilhou da sua plenitude com os homens. Mas é só o Senhor quem nos cura, meus irmãos. É só o Senhor, é só o Senhor. Eu conheço pessoas, eu conheço amigos que estão enfrentando enfermidade há anos, familiares meus que estão em enfermidade há meses e não são sarados. Porque eles vivem ali na expectativa de que não, agora eu vou operar, agora eu vou chegar lá e vou ser sarado. Mas o Senhor está nos convidando para um lugar essa noite, meus irmãos, para nós lançar sobre Ele toda a nossa enfermidade, todo o nosso medo e anseio, porque Ele quer nos tocar essa noite. E Ele vai te tocar onde quer que você está, meus irmãos. Ele vai tocar em nossas feridas e nós seremos sarados. Nós seremos sarados. E muitas das vezes é bom a gente estar nesse lugar de dizer, agora é só o Senhor. Porque a gente controlou a situação, a gente cansou, e a gente entendeu, Deus, é com o Senhor agora. Não tem mais jeito. Isso é bacana acontecer, sabe? Porque acho que não era legal acontecer. Mas se acontecer, nós entendemos o seguinte: quando os nossos recursos se acabam, nós somos fortes candidatos ao milagre de Deus. Porque agora só ficou você e Deus. Você entendeu que você está num lugar de vulnerabilidade. Você se tornou um forte candidato. Tem alguém que está aqui assim hoje? Tem alguém que olhou para a sua enfermidade e disse, rapaz, aqui é só o Senhor. E eu digo muito mais, não é só enfermidade, para a sua vida, para os seus projetos, e olhou, rapaz, é só o Senhor, é só Ele. É só Ele, parabéns, nós somos promovidos. Nós somos fortíssimos candidatos para o milagre agora. Assim como aquele homem foi sarado imediatamente, nós podemos ser agora. E sarados aqui, meus irmãos, não se trata apenas de uma enfermidade física. Aquele homem estava fisicamente enfermo. Mas talvez tenha algum de nós aqui, essa noite, que estamos enfermos aqui, ó, no nosso emocional. Nosso emocional está moído, está destruído. Crise de ansiedade está gritando, isso é enfermidade. Depressão está gritando dentro de nós. Creia, meus irmãos, o Senhor quer nos tocar aqui hoje. Mas nós precisamos reconhecer e dizer para o Senhor, Jesus, eu não dou conta. Mas eu sei que se o Senhor é por nós, nenhuma enfermidade vai prevalecer, porque o Senhor é por nós. Sim, nós caminharemos em direção ao Senhor, porque nós seremos tocados aqui hoje e agora. Aqui hoje e agora. Meus irmãos, quando a gente vê alguém paralítico, a gente pensa, rapaz, não tem jeito. Acabou para esse homem. E a gente pode responder, mas quem falou que não tem jeito? Foram os homens. Mas o Senhor não disse essa palavra. Os homens dizem muito sobre nós. Eles podem dizer o que quiserem, mas quem diz ao meu e a seu respeito é o Senhor e mais ninguém. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Diga, eu te amo, Jesus. Diga assim, dentro do seu interior, me toca aqui essa noite, Espírito Santo. Vamos lá. Ele vai te tocar. Ele vai te tocar e você será levado em um lugar nele. Em um lugar nele. Aleluia. E no versículo 5, olha o que diz o texto. Estava ali um homem enfermo e havia 38 anos. Meu Deus. Jesus viu que aquele homem era o mais antigo daquele lugar. O homem estava há 38 anos. Porque chegava um cara enfermo, às vezes ele estava com enfermidade, ele era coxa, ele era cego, ele ia embora. Ele viu que ele não foi curado, ele saía fora. E aí ia renovando o público daquele lugar. Entrava por dia 100 e saía por dia 100. E aquele homem estava lá 38 anos. Jesus olhou assim e falou, esse aqui é o mais antigo, está aqui. É o mais velho aqui, vou resolver esse cara. Eu imagino Jesus entrando para aquela porta e ele entra, de longe ele avista e fala, aquele cara lá, é ele. Jesus, eu estou vendo aquilo lá, é ele. Meus irmãos, comece a olhar assim, de verdade, com essa ótica. Eu oro para que o Senhor abra os seus olhos agora e tire as escamas dos seus olhos para que você comece a ver. Imagine o Senhor entrando, subindo essa escada aqui e da porta ele olhando assim, e ele olhando, eu sei, é aquele lá. É aquela pessoa, é ela, é ele, é ela. Eu estou vendo. E o Senhor de longe ele começa a avistar e falar que ele tem 38 anos, eu vou tocar nele hoje.
Eu vou tocar. Aí, olha a pergunta de Jesus. Jesus, vendo aquele homem deitado que estava assim muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E aí? Você quer ser curado hoje? Imagina a aflição daquele homem. O Senhor faz essa pergunta. O que você diria, meus irmãos? Você quer ser curado? Eu imagino que aquele homem começa a se tremer todo, que ele está há 38 anos ali, ele não conhecia quem era Jesus, ele não sabia quem era que estava fazendo aquela pergunta, e ele começa a se tremer, ele olha para Jesus. Jesus continua perguntando: você quer ser curado agora? Meus irmãos, o Senhor está falando com alguém aqui hoje. O Senhor está falando com você, meus irmãos. Talvez não é você que precisa de cura, mas alguém da sua família precisa de cura, e o Senhor vai tocar hoje. Creia nisso. Deixa o Senhor Ele alimentar essa palavra no seu coração. Deixa o Senhor gerar isso dentro de você. Deixa Ele gerar isso dentro de você, para que uma fé vai sendo gerada, para quando o Senhor tocar em você, você vai ver os grandes feitos dele. E aquele homem responde, quando o Senhor pergunta se ele quer ser curado: Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo? Ele fala: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, Jesus. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu imagino Jesus fazendo mais uma vez a pergunta para aquele homem: eu não te perguntei se as águas se moveram, ninguém te colocou lá. Eu não te perguntei se você não consegue correr nem pular dentro. Não, eu estou te fazendo uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser tocado pelo Senhor? E agora eu pergunto para você, igreja: você quer ser curado hoje? Você quer que os seus filhos sejam curados hoje? Você quer que a sua família seja curada? Seus pais, seu esposo, sua esposa? Você quer que os seus amigos sejam curados hoje? É a pergunta que o Senhor está fazendo. Imagina esse homem cheio de dor e dúvida em sua mente, cheio de aflição. E aquele homem olha para Jesus, e no versículo 8 Jesus disse: então, levante, pegue o seu leito e ande. Sim, Jesus. Pegue o seu leito e ande. E aquele homem imediatamente se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Então aquele homem imediatamente se viu curado, pegando o leito, e começou a andar, meus irmãos. E ele começou a andar. Eu entendo uma coisa aqui: Jesus deu uma palavra sobre aquele homem. Jesus liberou uma palavra para ele: levante e ande. Jesus fala para ele: levante e ande. Jesus deu uma ordem para aquele homem. E precisa ser assim conosco. Toda vez que a gente vê que a gente está enfermo, tem alguém enfermo, o Senhor nos deu autoridade. Ele falou: olha, se você orar em meu nome, eles serão curados e sarados. Nós precisamos fazer como Jesus, dar uma ordem, dizer: enfermidade, enfermidade maldita, eu dou uma ordem para você agora, sai. Porque ela não é bem-vinda, ela é maldita, e nós recusamos. Lá em casa, já tem alguns anos que a gente vem praticando isso. Nós oramos por isso. Nós oramos: Deus, nós queremos experimentar de cura, nós queremos experimentar desse ambiente de sobrenatural. Como é que é isso, Pai? Gera isso em nós. E há alguns anos nós oramos pelas enfermidades pequenas dentro de casa. Se a gente está com uma dor de cabeça profunda, vamos orar para essa dor de cabeça. Eu estou com uma dor no dedo, na ponta do dedo, vamos orar pela dor na ponta do dedo, vai sarar. Eu estou sentindo dor aqui no peito, aqui assim, vamos orar. Semana passada, acho que foi domingo, chegando do culto em casa, foi domingo, não foi? Chegando domingo, a minha esposa chegou assim: amor, eu estou sentindo uma dor de cabeça que não quer sarar de jeito nenhum. Eu falei: vamos. Ela falou assim: ora por mim. Eu falei: vamos orar agora. Eu botei a mão na cabecinha dela. Dor maldita, nós te recusamos agora, porque Jesus disse que os enfermos serão sarados, e esses sinais seguirão aqueles que creem, em nome de Jesus. Sacode a cabeça.
Sacode mais, tá doendo? Tá não. Jesus te curou, pode dormir. E precisa ser dessa forma, nós precisamos dar uma ordem. Nós precisamos dar uma ordem para toda enfermidade. A minha filhinha, pequenininha, de 7 anos, Alice, eu já contei isso várias vezes. Ela, papai, estou sentindo dor de cabeça. Ora por mim. Eu falei, agora? Só dor de cabeça? Tem mais alguma coisa? Dor de cabeça, então tá bom, dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Parece estranho, esquisito, meus irmãos. Mas como assim? Você não orou assim, ó Senhor, que está sobre o alto trono, que está me vendo e o que eu estou vendo? Não. Deus quer saber a nossa verdade do coração, meus irmãos. O Senhor não está preocupado com palavras bonitas, Ele quer saber do nosso nível de resposta a Ele. O quanto nós vamos responder a isso. É dizer, dor de cabeça, nós te recusamos agora em nome de Jesus, sai. E ela vai sair. Porque no nome de Jesus não tem a ver comigo e com você. É por causa de uma palavra, é por causa de uma ordem que nós compartilhamos. E assim como Jesus fez, Jesus disse, olha, levante, pega o seu leito e ande. E imediatamente se viu curado e pegando o seu leito começou a andar. Ponto final. Ponto final. E eu te pergunto mais uma vez, se o Senhor descesse aqui agora e perguntasse para você, você quer ser curado? Imediatamente a nossa resposta seria, eu quero. Eu quero, sim, essa é a verdade. Nós queremos, mas o que nós vamos fazer depois que ser curado, meus irmãos? O que faríamos? Será que a gente ia seguir a nossa vida e ir embora para casa como se nada tivesse acontecido? E abandonar o nosso Senhor? Porque nós somos, a nossa natureza é essa. Agora que eu fui curado, eu posso ir embora e seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas é perigoso. Esse caminho é perigoso, meus irmãos. Nós precisamos olhar para o início, sempre olhar para o início. Lembrar, Jesus me tocou por causa dele. Por causa dele eu fui tocado. Ele me tocou, eu sou sarado hoje. E eu não posso retroceder. Eu não posso retroceder, meus irmãos. Essa precisa ser uma verdade dentro de nós. Sabia que tem muita gente assim, meus irmãos, corre atrás de Jesus somente por aquilo que Ele pode oferecer. Não, eu vou atrás do Senhor porque Ele pode me dar algo. Ele vai me curar aqui hoje, e quando Ele me curar, eu vou agradecer muito a Ele. Mas na primeira oportunidade, nós esquecemos aquilo que Ele fez. Porque nos apresentou dessa forma. Olha, o Senhor vai fazer aquilo que você quer. Ele vai corresponder à sua voz. Ele vai te tocar, Ele vai curar, fica tranquilo. E vai abrir uma porta de emprego para você. Você vai prosperar, você vai ser um cara muito grande. Profissionalmente nem se fala, você vai ser um cara próspero. Você vai ser um grande gestor de empresa. Você vai ter carros, vai ter cavalos, vai ter mansões e prédios e tal. Você vai ser um homem sarado de corpo, de alma e mente, em todas as áreas. Mas na primeira oportunidade, nós vamos embora. Aquele paralítico, o Senhor toca nele, pede para levantar e aquele homem vai embora. Aquele homem vai embora. Esqueceu. Nós somos assim. Nós aprendemos assim. Eu aprendi assim, meus irmãos. Eu aprendi que não, rapaz, Jesus vai me dar tudo. Ele dá porque Ele é Pai. O Pai ama dar aos seus filhos. Mas Ele quer de nós um coração rendido a Ele. Não por aquilo que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Nós não podemos fazer como aqueles homens. Nós não podemos esquecer de um Jesus que foi nos apresentar, um Jesus ressurreto. Um Jesus que disse, olha, o Evangelho ele é desconfortável. Esse Evangelho que nós pregamos, meus irmãos, ele é desconfortável. Não é um Evangelho confortável, porque é um Evangelho de confronto. É um Evangelho que nós pregamos, nós fazemos questão de pregar ele. É um Evangelho que faz a gente enxergar nós mesmos. O Senhor faz a gente se ver. E quando a gente começa a se olhar, a gente fala, rapaz, olha só o ser humano falho que eu sou. É um Evangelho de confronto, ele é desconfortável. A gente olha e fala, ele não me encaixa. Sim, é esse Evangelho, porque a porta ela é estreita. A porta é estreita, é um Evangelho que você olha assim, cara, esse Evangelho não é para mim. Ele é para você. Jesus ele nunca fez uma promessa falando assim, rapaz, você vai ver quando você se batizar, quando você descer sobre as águas, começar a caminhar comigo, você vai ter um tempo incrível com Jesus. Você vai ter um tempo incrível comigo. Você vai ver como que é bom ser crente. Você vai ver que ninguém vai perseguir você, ninguém vai falar mal de você. Você vai ver que você nunca vai ter enfermidade.
Você vai perceber, rapaz, que vai ter fartura o tempo todo, 24 horas. Foi esse evangelho que o Senhor apresentou para nós? Pelo contrário. Jesus disse, olha, se você tiver enfermidade, se você estiver passando por alguma tribulação, eu vou estar com você. Não será amenizado o sofrimento para o crente. Mas Jesus disse, eu estarei em todas elas contigo. Você vai estar chorando no seu quarto, sofrendo, por causa de dores emocionais. E Jesus dizendo, eu estou aqui com você. Sim, eu já me vi nesses lugares várias vezes, onde eu olhei em volta e eu falei, eu não tenho ninguém, mas tem um. Eu tenho um nome que está acima de todos. Não tenho ninguém, mas eu tenho um. Eu tenho um nome que morreu numa cruz e que me deu vida. Não tenho ninguém, mas eu tenho um que tirou toda a culpa que havia sobre mim. O nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Ele levou sobre os seus ombros toda a enfermidade. Ele levou sobre os seus ombros a sua angústia, que era minha, mas ele levou sobre ele. Ele se fez pecador por causa de nós, e levou sobre ele, e nós somos livres agora. Então, meus irmãos, eu convido a você a lançar sobre ele. Lance sobre ele toda a sua dor, porque ele vai te tocar aqui hoje. Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus bem forte. E o Senhor vai nos fazer, meus irmãos, a tomar a nossa cruz e morrer nela. É isso que o Senhor está falando. Pegue a sua cruz, leve ela e morra nela. Porque se você morrer numa cruz, a cruz que ela é sua, vai se levantar um novo homem e mulher glorioso, cheio de Deus, que carrega a presença, e é você, sou eu, somos nós. Glória a Deus. E eu te pergunto mais uma vez, você quer ser curado? Você quer ser curado, meus irmãos? Faça como uma mulher, pegue nas orlas de Jesus e seja curado. O Senhor vai te curar aqui hoje. Espírito Santo. Sabe o que acontece? Esse homem, ele é curado, ele segue a sua vida normal. Olha o que diz no versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou-o no templo e lhe disse, olha só, Jesus falando para esse homem, você foi curado, mas não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus estava alertando esse homem, você ficou enfermo por causa do seu pecado. Meu irmão, pecados nos adoecem no espírito. Aquele homem, ele estava 38 anos naquele lugar. A Bíblia não fala sobre isso, mas bem provável mesmo que ele não nasceu daquele jeito. Mas por levar a sua vida em iniquidade, tomando decisões erradas, aquele homem se adoeceu. Por isso que Jesus fala isso, olha, cuidado, não peque de novo, para que você não fique pior. E por que Jesus faz esse alerta para que não fique pior? Porque todas as vezes que nós somos libertos de espíritos malignos que nos traz doença, e toda vez que você cai novamente no pecado, o diabo ele volta com mais 7 para você ficar ainda pior. Você fica ainda mais doente, você fica ainda mais enfermo. Você só vai afundando, só vai afundando, só vai afundando. Então o que o Senhor está falando conosco hoje? Cuidado, vigia para você não cair. Fique esperto. Porque Jesus ele estava olhando para ele com um olhar de misericórdia. Não caia de novo, não peque mais. Jesus estava alertando sobre ele, porque a vida pecaminosa desse homem deixou ele assim, meus irmãos. E geralmente, doenças espirituais são contraídas por causa de adoração a outros deuses. São contraídas por causa de pacto de sangue. Pecados imorais, legalidades que são abertas e não são reparadas. E o pecado ele faz isso, meus irmãos. Nós pecamos aqui hoje. Pecadinho, pecadão, não importa. Nós precisamos orar para reparar essas brechas. Nós falamos, Deus, eu me arrependo desses atos. Pai, eu caí sobre isso e eu me arrependo. E eu oro agora para que essas brechas que foram abertas por mim mesmo sejam fechadas em nome de Jesus.
E aí o que acontece? Aí o ser humano vai levando uma vida de pecado, de pecado, de pecado, e a brecha vai abrindo, e o diabo ele entra para aquele lugar e toca no espírito daquela pessoa. E aquele homem ele foi tocado pelo diabo, porque o diabo ele tem autoridade para nos tocar. Porque existia um combinado no mundo espiritual entre Deus. Mas se essas brechas são fechadas, se elas não são fechadas essas brechas, você segue sofrendo. Já percebeu que tem às vezes uma enfermidade que você vai no médico, toma remédio, fiz raio-x, fiz não sei o que e tal, aí não tem nada, aí você começa a ficar mal por nada, aí na hora que você vai para a igreja você fica doente, você tem vontade de vomitar, você fica com dor de cabeça, e é sempre na hora de ir para a igreja, aí você vai ouvir um louvor, você está passando mal, aí daqui a pouco você vai adorar o Senhor em casa, você está meio ruim, é o diabo afligindo a sua alma, para impedir você avançar em Cristo. E nós precisamos o tempo inteiro reparar essas brechas. Às vezes nem tudo é o diabo, meus irmãos. Às vezes são setas lançadas para nos atingir. Mas como nós estamos blindados pelo sangue do Senhor, aquilo vai nos machucar. Imagina você tomar uma flechada, você vai sentir aquilo. Mas não pode te parar. Não pode parar. Sabe como é que funciona? É assim, ó. Aquele homem estava enfermo fisicamente. Ele estava paralítico, deitado no chão. Era físico, todos podiam ver. Só que a enfermidade, o que colocou ele nessa situação foi por causa de pecados. E esses pecados atingiu diretamente no espírito dele. Então, olha o que acontece. Então, diretamente, porque nós somos corpo, nós somos alma e espírito. Nós somos corpo. O corpo é essa matéria que você está vendo aqui. O espírito é aquilo que, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, ele é intocável, ele é de Deus, o diabo não toca nesse. E a alma está entre a intersecção da alma, do espírito e o corpo. E nessa alma, a nossa alma, ela tende a ter várias alterações. Toda vez que você percebe, eu estou ansioso demais, é porque você está adoecido da alma. A sua alma está doente. Rapaz, eu estou sentindo um desânimo. Eu estou tendo muitas tentações. A sua alma está sendo tocada pelo diabo. Porque ela é tocada pelo diabo. O diabo toca na sua alma, toca na nossa alma. E isso não está somente para alguns e outros não, é para todos nós. Rapaz, mas você está pregando, pastor, e você? Rapaz, com certeza. O diabo ele vai tocar em nossas almas. Ele vai gerar desânimo, ele vai gerar culpa em nós. Tentações, opressão, desânimo. E nós ficamos doentes, a gente vai vivendo aquilo, vamos ficando doentes. E podendo essa doença impactar no corpo. Se a gente é afetado na alma e nós damos legalidade para isso, nós vamos adoecer fisicamente. E é assim que acontece com a depressão. É assim que acontece com a ansiedade. Se nós entregamos a este lugar, nós vamos adoecer. Já viu alguém com muita ansiedade, começa a dar muita caspa na cabeça, começa a gerar hematomas nas costas, deu uma bolha aqui, e nasce herpes e não sei o que, e começa a mancar, e vai acontecer aquele monte de coisa, porque ele está adoecido na alma, porque na alma nós temos sentimento, emoções, tudo isso está em volta de nós, e o diabo pode tocar isso, ele pode tocar nesse lugar. Mas eu digo uma coisa, mas se você está em Deus, e o Senhor está em você, você é blindado pelo sangue de Jesus. Você é blindado pelo sangue do Cordeiro, pelo Cordeiro que foi imolado e que pagou um alto preço por mim e por você, por mim e por você, meus irmãos. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o diabo ele pode sim tocar na alma com facilidade. Por isso que a Bíblia fala: em tudo guarde o seu coração. Guarde o seu coração. A Bíblia fala tanto sobre guardar o coração e renovar a mente. Lá em Romanos capítulo 12 fala o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo, saudável. Nós precisamos olhar para Cristo, para que a gente não se adoeça no corpo. E lá em Provérbios também fala o seguinte, Provérbios capítulo 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração. Nosso coração precisa estar blindado no Senhor, precisa estar guardado nele. Porque se a gente guarda nele, está num lugar seguro, que é inabalável. É inabalável. Deixa eu contar uma experiência, meus irmãos. Um dia, uma pessoa da minha família chegou lá em casa, enfermo. Muito enfermo, muito doente. Foi nos visitar. E quando eu olhei assim, na hora eu senti em espírito assim. Falei, cara, ela está doente fisicamente. Eu consigo ver realmente que ela estava mancando. Mas essa doença é espiritual.
Porque se nós estamos em espírito, o Senhor, Ele vai fazer com que os nossos olhos espirituais enxerguem aquilo que é espiritual. Amém? E eu comecei a olhar aquilo e eu falei, essa doença é espiritual. E aí sentou com muita dificuldade, e não sei o que, botava a mão e eu fiquei observando. Eu falei, Jesus, aí eu comecei a orar, Jesus, o que está acontecendo? Começa a me mostrar aí, Jesus, para mim orar de uma forma pontual sobre isso. Aí eu entendi aquilo, eu falei assim com a pessoa, eu falei assim, senta aí na cadeira. Você está passando mal? Eu perguntei, estou sim, tal, estou muito ruim. E onde é que dói? Ah, dói aqui, mas dói também aqui debaixo do braço. E dói o joelho que eu não consigo andar. Quanto tempo você está assim? Ah, começou essa semana. Eu falei, tá bom. E o Senhor trouxe a revelação daquele momento. E eu falei assim, deixa eu orar por você. E a minha oração foi, espíritos malignos que está impedindo com que essa mulher ande, eu oro agora para que você desapareça em nome de Jesus. Aí eu falei assim, levanta e anda aí para ver. E ela começou a andar. E andar, não estava nem andando, estava andando arrastada assim. Anda para lá, anda para cá. Eu falei, dá um pulinho para me ver. E ela começou a pular. Eu falei, agora anda de novo, agora senta. Está sentindo mais alguma dor? Estou sentindo. Aonde? Aqui. Então, aqui. Eu peguei minha esposa, você não colocou a mão não, foi outro caso. É muito caso lá em casa, assim, lá em casa nós oramos por cura o tempo inteiro. Aí eu falei, deixa eu botar a mão. Botei a mão aqui debaixo dela, aqui assim, tá aqui doendo aqui, né? Então tá bom então. Era aqui, ó. Dor maldita, sai agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E comecei a declarar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de... Aí daqui a pouco eu falei, agora levanta. E levanta o braço, está doendo não, levanta, está doendo não, agora abaixa. E levanta, agora começa a andar. E ela começou a glorificar o Senhor, Deus, Tu és bom e tal. E o Senhor tocou nela, porque a doença espiritual refletiu em seu corpo. Nós precisamos discernir isso em espírito, meus queridos. Nós precisamos discernir isso em espírito. Porque a gente acha que tem uma dor aqui, eu vou ali tomar um remédio, está tudo bem. Não, tem dores, enfermidades que são espirituais. Nós precisamos orar por isso. Ela só vai sair com oração. Não vai sair com remédio, não vai sair com médico, somente com oração. E eu quero convidar vocês a praticarem isso na casa de vocês. Porque vocês têm o sangue de Jesus. Porque nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que toca os enfermos e eles são sarados imediatamente. Imediatamente. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui para você para finalizar, já estou finalizando. Por que existe doenças espirituais? Como que eu sei disso? A palavra diz. Jesus disse, não peque mais, para que não fique pior. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 14. Olha o que está escrito. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio, presta atenção, que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Olha só para você ver, tinha um rapaz que estava mudo. Para a medicina, esse rapaz era o quê? Não, ele é mudo. Mas era um demônio que travava a língua desse homem. Esse homem estava doente espiritualmente falando. Lucas capítulo 13, lê comigo aqui, ó. Lucas em capítulo 13 fala aqui sobre uma outra enfermidade espiritual. Lucas capítulo 13, versículo 11. E chegando ali, uma mulher possuída de um espírito. Olha só, meus irmãos, e chegando ali, Jesus chegou naquele lugar, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que esse espírito de enfermidade estava sobre ela. E ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e disse, mulher, você está livre dessa enfermidade. E impondo a mão sobre ela, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé no seu lugar. Sim, Jesus, eu queria orar nessa noite. Eu queria que, diante daquilo que o Senhor tem falado conosco aqui, eu quero que você ative dentro de você, no seu espírito, uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Sim, Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Sim, Espírito Santo, nós clamamos o Senhor, Jesus.
Meus irmãos, existe um ambiente de cura aqui nesse lugar. Existe um ambiente montado, pronto aqui de cura neste lugar. Eu queria que você começasse a falar com o Senhor agora. Fale com o Senhor Jesus. Comece a falar com Jesus aqui, meus irmãos. Você e Ele. Eu queria dar esse tempo para você. Você e o Senhor. Apresente não só a sua vida, mas também os seus familiares. Apresente seus filhos. Apresente sua mãe, seu pai, seu esposo. Vamos lá. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Vamos cantar isso. Creio que Tu és a cura. Vamos cantar bem forte. Inunda este lugar. Creio que Tu és a cura. Creio que não há outro igual a Ti. És tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível, Jesus. Impossível Nada é impossível para o Senhor. para Ti. Nada Nada, é Jesus. impossível. Nada, nada, não. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo. Eu queria orar para algumas pessoas aqui essa noite. Se você precisa de cura em uma das áreas da sua vida, qualquer área da sua vida, eu quero convidar você a lançar sobre o Senhor, porque Ele tem prazer, Ele está esperando, Ele está aguardando com expectativa para tocar em você aqui hoje. Eu queria convidar você a vir aqui até a frente, eu quero orar com você. Se você tem alguma área da sua vida que precisa de cura hoje, vem até aqui, eu quero orar contigo. Vamos lá. Se você chegou com alguma enfermidade, pode vir, querido. Se você tem alguém da sua família que precisa de cura e você precisa representar ela, vem aqui também, eu quero orar com você. Sim, Jesus. Espírito Santo. Tem mais alguém que está sofrendo de alguma enfermidade, de alguma ansiedade? Se você tem passado por ansiedade, venha também que o Senhor vai tocar em você com cura. Da mesma forma que aquele homem foi curado imediatamente, você pode ser curado agora.
Você vai ouvir dentro do seu ouvido o Senhor dizendo: você quer ser curado? E a sua resposta pode ser simples diante dele. Vamos fluir, Doug. Começa a cantar essa canção. Sim. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Eu creio que tu és a cura. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Sim, eu creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Sim. E tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio
Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso. Vamos cantar, Jesus. Jesus, eu preciso. Jesus, 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 Jesus. Jesus, eu preciso. Coloca as suas mãos lá em cima, lá no alto e cante. Creio que tu és, lá em cima. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Só a igreja canta, creio que tu és a cura. Só a igreja, vamos. Vamos mais. Agora você vai aplaudir o Senhor bem forte para Ele, mais forte para Ele. Sim, sim. Se sente e assente sobre o seu lugar com muita gratidão ao Senhor. Meu amigo Fábio, liga aquela luz ali, meu amigo. E dando glória a Deus, liga aquelas 3 luzes lá para a gente fluir em espírito. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Diga assim: Jesus me tocou. Ele ouviu as aflições, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes a gente não é curado, nada acontece? A gente nem ora, fala: Deus, me toca aqui hoje. Pronto. Nosso culto está encerrado, mas eu preciso deixar um aviso. Rapaz, não era nem para encerrar esse culto hoje, viu? Era para a gente ir fluindo aqui e a presença ir tomando este lugar. Sim, Jesus. Mas eu tenho um recadinho para dar para vocês. Primeiro não vá embora sem antes tomar um café, porque esse café é precioso demais. Tomar um golinho d'água, cumprimentar seu irmão. E segundo, é o seguinte: quinta-feira nós temos aqui nossos encontros. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 7:30 da noite. Pensa num tempo precioso que estamos vivendo. Tá bom demais, tá maravilhoso. É a nossa rede, é onde nós compartilhamos, botamos as cadeirinhas tudo em círculo assim. A gente compartilha. É o tempo de relacionamento. A gente se conhece, tá maravilhoso. Quem está participando disso sabe o que eu estou falando. E é ali que a gente se conhece, a gente olha para o outro, a gente dá gargalhada, a gente fala de reino. E nesse tempo o Senhor toca em nós. E a gente toca nele, e ele toca em nós de novo. E a gente é curado, a gente levanta com alegria e a gente vai vivendo. Amém? Então você é convidado a estar conosco aqui. Quinta-feira, 7 horas, é bem rapidinho. Na quinta-feira é bem rápido, é uns 45 minutos. A gente reúne aqui no pátio da igreja, a céu aberto mesmo, muito bacana. Aí depois no final a gente tem um momento de comes e bebes ali, para ter esse relacionamento. Amém? Eu queria ver, esqueci o nome. Como é que eu não sou? Seu Maeli, né? Queria ver o senhor aqui, viu? Quinta-feira. Falta o serviço, fala com o chefe assim, ó: quinta-feira eu tenho um culto e você vai ter que me liberar hoje. Aí você fala: não vou liberar não. Você fala: tá bom então, chefe, tô brincando. Aí você deixa ele quieto. Entendeu? Olha aí, tá vendo? Vamos orar para esse horário então? Eu vou orar. E aí, meus irmãos, o segundo aviso. Você que é mamãe de mocinhas, meninas, que está aqui hoje, eu queria rapidamente, eu vou gastar, você pode marcar o cronômetro. Eu vou gastar 5 minutinhos com vocês. Eu quero conversar com você, mãe de meninas. Mãe de meninas. Fique aqui nesse...
Deixa eu ver. Naquela salinha aqui, do lado aqui, é rapidinho, 5 minutos. Se vocês puderem, eu quero conversar com mãe de meninas da idade da... Eu esqueço o nome da filha Débora. Não, da filha Débora. Giovana? Da idade da Giovana. Aí qual que é a idade da Giovana, né? Qual que é? Não, a idade da Alicia, Giovana é mais novinha. Oi? Ela tem 8? Mentira. Eu achei que tinha 5. Então, a partir de 7 anos, você que é mãe de uma mocinha, a partir de 7 anos, tá bom? Eu queria, rapidinho, 5 minutinhos, conversar com vocês ali naquela salinha. Você vai ver, se passar de 5 minutos, você pode levantar e ir embora. Tá bom? O culto está encerrado, que essa semana que vai começar amanhã seja incrível e abençoado, e que você permaneça fiel ao Senhor, gastando o seu tempo nos pés dele. Você pode dar um glória a Deus e aleluia? Amém!